Senhoras e senhores, um prazer imenso e uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com todos vocês. Um prazer realmente poder estar de volta, mesmo que em formato remoto. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre uma técnica muito importante e interessante para a armazenagem, que é o endereçamento. Como é que os correios conseguem entregar uma carta na sua casa? Com tanta casa que tem em Rio Branco, como é que os correios conseguem chegar na sua casa? Eles usam um código. Nesse código tem o nome da rua, o número da sua casa, o seu CEP, enfim, uma série de elementos que fazem com que os correios consigam chegar até a sua casa. A ideia do endereçamento dentro do armazém, dentro do centro de distribuição, é exatamente essa: é facilitar a vida de quem seleciona os produtos, de quem trabalha dentro do armazém de forma geral, para que as coisas aconteçam mais rapidamente, para que haja uma maior eficiência na hora de buscar um produto. O endereçamento é uma ferramenta que auxilia na localização dos produtos dentro do armazém. Fica mais fácil você encontrar, localizar um produto dentro do armazém. Seu objetivo é auxiliar na identificação de locais específicos para a armazenagem de um determinado item, facilitando também as operações de movimentação, separação e inventário. Vocês vão se lembrar, lá numa dos primeiros encontros, numa das nossas primeiras aulas, eu falava sobre uma técnica importante da armazenagem, que é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Vocês vão se lembrar disso. No armazém, cada mercadoria tem que ter um lugar específico para ela, para facilitar, como foi visto ali, se encontrar esse produto, selecionar esse produto. O endereçamento trabalha exatamente com essa, é uma ferramenta que vem proporcionar esta ação, ou seja, de ter um local para cada produto, ou um produto para cada local. Destaca-se que essa ferramenta é um diferencial dentro da armazenagem e da estocagem, pois influencia de forma precisa no espaço que deverá ser utilizado, tanto pela armazenagem quanto pela estocagem. Lembrando que a forma de se fazer é a mesma, que se adota endereçamento tanto na estocagem quanto na armazenagem, lembrando que a diferença entre os dois é o tipo de produto com o qual você trabalha. Quando a gente fala de estocagem, nós estamos falando de insumos e matérias-primas, e quando a gente fala de armazenagem, nós estamos falando de produto acabado, produto pronto para o consumidor final. O objetivo do endereçamento de armazéns é uma melhor administração dos materiais armazenados, dos produtos armazenados. E aqui eu trouxe duas fotos aqui, três fotos do centro de distribuição do Araújo. Imagina você trabalhar num local com essas dimensões sem você ter um endereçamento. Como é que você encontraria um produto aqui dentro de um centro de distribuição como o do Araújo sem um endereçamento, sem uma ferramenta que te possibilite ou que te auxilie a encontrar os produtos dentro desse centro de distribuição? Seria impossível. Então, além de facilitar a localização dos produtos, com o endereçamento, pode-se adotar a prática de sempre retirar do armazém um produto que se encontra há mais tempo armazenado. E esse é um problema muito comum dentro das empresas, dentro das organizações. Produtos que ficam lá na área de armazenagem e só vão, ou você quando descobre já está vencido e você perde aquele produto, ou está próximo de vencer e você, para se livrar dele, faz aquela promoção tradicional, pague um, leve dois, né, para tentar reduzir o prejuízo que você já tem. A renovação constante dos itens armazenados é um dos principais objetivos a serem alcançados com uma correta gestão da armazenagem. E é exatamente o endereçamento que auxilia nessa função. Nos armazéns encontramos várias categorias de itens, desde grande rotatividade, produtos que saem com muita frequência,
passando pelos slow moving, ou seja, com uma movimentação, rotação lenta, até os chamados no moving, ou seja, aqueles produtos que simplesmente não saem, ficam parados lá. É função da gestão da armazenagem não permitir o crescimento dos itens sem nenhuma movimentação ou daqueles com baixa rotatividade e movimentação. Além de não permitir o crescimento da quantidade desses itens indesejados, deve-se dar implacavelmente um destino aos itens com baixa ou pouca rotatividade, principalmente quando eles se aproximam da data de validade. A interligação do endereçamento com o sistema de informação vai possibilitar uma administração logística da armazenagem com o objetivo de minimizar os movimentos desnecessários pela localização dos materiais em endereços mais favoráveis. De novo, vou recordar lá aquelas aulas do início da nossa disciplina, antes da interrupção, em virtude da pandemia. Qual que é uma técnica e o endereçamento auxilia nisso? Você colocar produtos com mais movimentação, com maior movimentação próximos à entrada, próximos às áreas de entrada e saída, e os produtos de baixa movimentação nos locais mais afastados. Por quê? Porque esses produtos com rápida movimentação, que saem com muita frequência, você precisa ir buscá-los com mais frequência. Então, ficando próximos da entrada, ficando próximos da área de saída, fica mais rápido, mais eficiente o processo. Um bom sistema possibilitará o registro de entradas das mercadorias no armazém e a sua localização em um determinado endereço, agilizando e dinamizando as atividades. O mesmo sistema possibilita a baixa da utilização de movimentação e a liberação do endereço para o recebimento de novas cargas a serem armazenadas. A adoção de um sistema de endereçamento visa atender alguns pontos importantes para a armazenagem. O primeiro deles, com o endereçamento, pode-se adotar a prática de sempre retirar do armazém, como já foi dito, o item que se encontra mais tempo armazenado. Facilita o controle, o endereçamento vai facilitar a tarefa de controle das atividades, facilita a renovação, facilita a tarefa de não permitir o crescimento de quantidade de itens sem ou com baixa rotatividade. Vai também propiciar uma melhor racionalização, ou seja, possibilitará atingir os objetivos de minimizar os momentos de movimentação pela localização dos materiais em endereços mais favoráveis, ajuda na separação dos pedidos, possibilitando a elaboração de listagem de separação com base no sistema de informação, direcionando assim as ações. Facilita a rastreabilidade, ou seja, facilidade de encontrar materiais e lotes, possibilitando agilidade e rapidez. E a questão do vencimento, que nós já comentamos. O endereçamento permite o controle dos materiais com prazo de vencimento próximo de expirar, possibilitando assim que se tome providências para sua imediata utilização ou venda. Um sistema de endereçamento deve atender a alguns objetivos relativos à alocação desses materiais, desses produtos. Ele otimiza a ocupação volumétrica, porque facilita encontrar locais melhores e mais práticos para se armazenar os produtos, torna mais fácil a racionalização da utilização do pessoal e dos equipamentos de movimentação e do espaço. Então, atende todas os objetivos de uma boa gestão da armazenagem, facilita a coordenação através da integração de toda a alocação de materiais com o sistema de informação. E aqui nós vamos falar mais para frente sobre o WMS, mas o WMS é um sistema para armazenagem, ele mesmo faz o próprio sistema faz esse endereçamento, então é uma tarefa do próprio sistema.
Facilita o atendimento, né, a alocação dos materiais para que se possa facilitar e melhorar o atendimento rápido e preciso dos pedidos dos nossos clientes. Traz uma redução de custos, né, a minimização do movimento, de movimentação, em consequente redução do custo da operação e redução de tempos de atendimento, de novo, aos pedidos do cliente, e a questão de perdas, né, a redução de diversos tipos de perdas, como vencimento, contaminação, ruptura de embalagens e etc. E, finalmente, eleva o padrão de gestão logística de qualquer empresa a utilização do endereçamento. Uma das consequências da adoção de um sistema de endereçamento é a chamada setorização do armazém. Tal setorização pode observar uma série de critérios. A título de exemplo, poderemos citar a diferenciação de produtos ou restrições, produtos que podem contaminar, etc., adequações, praticidade, rotatividade, perecibilidade. Então, são fatores que são levados em consideração para você setorizar as mercadorias no seu armazém. O sistema de endereçamento deve levar em consideração o sistema de setorização que for adotado pela empresa, pela organização. Mas, um parênteses, a maioria das empresas usa o sistema de setorização, não propriamente o endereçamento, mas principalmente a setorização de mercadorias. Bebidas de um tanto, produtos alimentícios em outro, e assim por diante. O código de endereçamento pode conter dígitos que proporcionem as seguintes informações. Ele vai depender de empresa para empresa, tá? Prédio, a identificação do galpão onde o armazém será instalado. Andar, a identificação do andar do galpão, caso haja andares ou mezaninos. Corredores, a identificação de corredores. A identificação do lado, de qual lado do corredor, né? Igual eu falava dos correios lá no início do nosso encontro. Você deve ter reparado, já que a numeração da rua da sua casa, por exemplo, ela segue uma ordem específica. De um lado, só as casas pares, de outro lado, só as casas ímpares. Isso é para facilitar a vida dos correios. Então, no armazém é o mesmo princípio. Você vai ter um número, uma letra específica para um lado e outra para o outro lado do corredor. Identificação de pilhas voltadas para cada lado do corredor, identificação do nível de empilhamento ou estanteria. E aí esse código vai ficar mais ou menos assim, né? Ou seja, você tem lá o prédio da produção, primeiro andar, quarto corredor, lado direito, pilha 32, nível 5. Então você tem... Aí você pode estar falando assim, mas, será que eu vou ter que decorar esses códigos? Quem trabalha na armazém tem que decorar esses códigos? A princípio, para quem não trabalha, quem está começando a trabalhar, vai ter, obviamente, uma certa dificuldade. Mas com o passar do tempo, é muito tranquilo. Você pega isso muito facilmente e em pouco tempo você já assimila e você começa a utilizar de forma bem tranquila. Quais são os benefícios do endereçamento para a sua empresa, para a sua organização? Como a gente já falou, facilita o controle, que vai reduzir o tempo de procura por um item ou um lote, melhorando assim a agilidade e a rapidez, contribuindo para o aumento da qualidade e facilitando os controles. Traz a adoção de setores específicos de acordo com critérios como risco, contaminações e até mesmo rotatividade de produtos. Pode-se estabelecer alguns índices para avaliar a eficiência da implementação de sistema de endereçamento, como, por exemplo, o tempo gasto em conferência no armazém antes e depois do endereçamento, o tempo que leva para localizar um item ou um lote para inspeção de qualidade, redução do volume de materiais com prazo de validade vencido, e esse é um item que acaba trazendo
um ganho muito grande para as empresas e para as organizações. Permanência, né, a redução do tempo médio de armazenamento das mercadorias, ou seja, o aumento da rotatividade de produtos. O método mais comum de endereçamento é o sistema de endereçamento fixo, em que o almoxarife, a área de armazenagem, define a localização específica de cada material, conforme o layout e as estruturas de armazenagem disponíveis. A partir deste layout e das estruturas de armazenagem disponíveis, deve-se definir as áreas do almoxarifado, do CD, do armazém, e estabelecer a identificação de tais áreas com algum tipo de identificação. Feita a definição das áreas e dos números das estruturas de armazenagem, deve-se fazer um mapeamento das posições dentro dessas estruturas, caso se aplique, em que serão armazenados os itens, conforme nós veremos a seguir. E aqui um exemplo, o porta-pallet, a prateleira, onde vai ter os endereços, que no CD do Araújo, por exemplo, eles chamam de apartamento. Então, cada vaga dessa aqui é um apartamento. Então, tem a rua lá, a rua é o corredor, o prédio, que seria, né, a prateleira, e cada um dessas áreas para armazenar são os apartamentos. Então, você define quais produtos vai estar em cada um desses endereços. De novo, eu trago a foto lá do CD do Araújo. Então, como é que eles encontram os produtos aqui dentro? De acordo com esse endereçamento que é feito. Então, fica muito mais fácil você localizar cada produto, fica muito mais fácil você trabalhar nesse setor. Normalmente, alguns materiais adquiridos pelos órgãos e entidades possuem data de validade para o consumo e utilização. Então, uma técnica muito comum é usar o chamado PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Para esses materiais, recomenda-se que a equipe da área de armazenagem, no momento de efetuar a armazenagem, utilize esse método, em que o primeiro item que é armazenado será o primeiro a ser expedido, quando for feita a solicitação pelo cliente, pelo setor responsável. Então, perceba que você sempre vai colocar vamos supor que aqui, vocês estão vendo aqui a seta, né? Vamos supor que aqui seja o corredor, a frente do corredor, certo? E essa pilha aqui está, o corredor está aqui onde a seta está passando, a frente do corredor está aqui. Quando a equipe que for alocar, que for guardar esse produto, o que tem que fazer? Tem que colocar os produtos mais novos atrás e puxar os mais velhos para frente aqui do corredor. Para quê? Para quem estiver fazendo a seleção já pegar a primeira caixa aqui. Para que ele não tenha que ficar olhando, qual que é a caixa mais velha? É essa ou aquela? Ele não vai ter esse trabalho. As mais velhas já vão estar aqui na frente, na bica aqui, para ele pegar e levar embora. E os itens mais novos vão ficar lá atrás. Essa é uma dica muito legal que evita o vencimento de produtos na área de armazenagem. Então, assim, os materiais estarão organizados na estrutura de armazenagem de acordo com o prazo de validade do produto, ficando os itens com data de vencimento menor na parte da frente da estrutura e os itens mais novos no fundo da estrutura. Percebam que são ações e atitudes simples, mas que alcançam um resultado extraordinário em relação ao aumento da eficiência e da redução de custos, que é o objetivo principal da gestão da armazenagem. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Estou à disposição de vocês, caso vocês precisem. Eu agradeço a paciência de vocês e até a próxima, se Deus quiser.